o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus grandioso, Deus majestoso, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador, colocamos à disposição dessa palavra em tuas mãos, ó meu Deus amado, pedindo a tua revelação e que ao ministrar a palavra eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e que o Senhor abra nosso coração para entender, compreender e guardar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar e vamos meditar nessa palavra maravilhosa que o Senhor Jesus fala nessa noite aos nossos corações, né? Então, a palavra de Deus nessa noite fala sobre esse rico e esse mendigo, né? A mensagem principal é sobre nós crer em Jesus, né? Tudo se resume nisso, né? Como foi cantado esse louvor aqui, né? Nós reconhecer que nós somos esse jambuzeiro brabo e fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? Como foi cantado, né? Então, nós temos que reconhecer isso, a nossa estrutura, reconhecer que somos pó, né? E do pó nós vamos voltar, né? E não somos nada, se não for a graça, o amor, a misericórdia de Deus, né? Então, é isso que nós temos que fazer. A mensagem vai nessa linha, né? Nós crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, nós entregar nossa vida para o Senhor Jesus, deixar que Ele governe nossa vida, que Ele nos ensine e obedecer a palavra de Deus, né? Nós vimos aqui no 16:13, nós vimos aqui que Jesus ele estava falando uma palavra para os fariseus. Jesus diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Lucas 16:13, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Então, Jesus, a mensagem está apontando para os fariseus que eles eram avarentos, né? Eles, como diz no versículo 14, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso, o ridicularizavam. Então, vimos aqui que Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, mas os fariseus, eles não queriam dar ouvido a Jesus, eles não queriam crer em Jesus, eles não queriam obedecer, e além de tudo, ridicularizavam a Jesus, né? Então, eles tapavam os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, eles não queriam. E isso não pode acontecer na nossa vida, né? Nós temos, como falou a pastora Giovanni, né? Quando virmos ao culto, o que pediu para Deus falar ao nosso coração, né? Então, temos que pedir sempre: Senhor, como diz o salmista, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, né? Guia-me pelo teu bom espírito, pelo caminho plano, né? Então, é isso que nós temos que pedir a Deus, né? Senhor, faça a tua vontade na minha vida, né?
e é isso que nós temos que fazer, né? Fazer sempre a vontade de Deus. Então, vimos aqui que o problema era a avareza, né? O problema não é a pessoa ter dinheiro, né? Nós estudamos esses dias aqui, olha na sua Bíblia aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, uma palavra que fala dos ricos, só para nós entender, senão os irmãos não vão dizer assim, mas é proibido ser rico, não pode, não é isso que a palavra está dizendo, né? Mas aqueles que se confiavam na riqueza, 1 Timóteo 6. Seis 17, diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, né? Então aqui vimos que os fariseus naquela época, eles eram ricos e eles eram orgulhosos, né? Aqui, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, né? Então, se Deus nos conceder riqueza, que seja para a glória de Deus. No 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Está vendo qual é que é a ordem de Deus para os ricos? Só que aquele rico que nós vimos lá na parábola não estava fazendo isso. Que acumuleis para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, né? Então, o rico, aqui como nós vimos no Lucas 16, 19, ele diz aqui, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente, né? Então, ele esbanjava, era luxo, exagerava, e todos os dias, né? Ele buscava a glória desse mundo, né? Então, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, né? Então, ele desperdiçava, né? E não, como diz Timóteo, né? Usar o dinheiro para repartir, para ajudar, para abençoar, a querer entesourar para o céu, né? Então, o Mateus 25 fala do dia do julgamento, que Jesus vai vir e ele vai separar, né? As ovelhas à direita, cabrito à esquerda, e vai dizer para aqueles que estiverem à esquerda, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por quê? Tive fome, não me deste de comer. Então aqui nós vimos nessa passagem que nenhuma vez a passagem aparece esse rico dando de comer para esse homem, né? Então ele deixou de cumprir o mandamento de Deus, né? Que se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então aqui vimos a falha desse homem aqui, como eu falei, não é por ser rico, né? Mas é por ele falhou nessa parte. Ele poderia ter ajudado, baseado na riqueza que ele tinha, cuidado desse homem, né? Então ele cuidava dele, todos os dias se regalava esplendidamente, né? E enquanto tinha alguém que estava ali passando necessidade, né? Então nós vimos um exemplo, né? A parábola do filho pródigo, né? Ele pegou a riqueza do seu pai, a parte da herança dele, saiu e viveu uma vida esplêndida, e desperdiçou tudo que tinha, né? Então, não podemos negligenciar a palavra de Deus, né? Nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, né? Então, esse homem aqui, ele diz que todos os dias, né? Então, era um homem que ele amava a esse mundo, ele vivia como se pós-morte não houvesse mais vida, né? E Paulo diz em Coríntios 15, 19, né, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa vida ela não se acaba aqui, né? Então quando morrermos, vai continuar, né? O corpo fica aqui, vai se desfazer, mas a nossa alma, ela vai direto, né? Ela não fica vagando, ela não fica em outro lugar, ela vai direto para o céu, aqueles que são salvos, e aqueles que são
morre sem Cristo, né, vai direto para o inferno. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem, né? Então, esse homem aqui, ele desperdiçou essa grande oportunidade, né? Ele amava esse mundo. Então, não podemos... Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos aqui, né? A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, né? Então, cabe a nós a fazer a vontade de Deus, né? O próprio Senhor Jesus nos deu exemplo: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Tiago 4,4 também fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? Então, esse homem, ele queria ser amigo do mundo, né? Todos os dias com festa esplendidamente, né? Se vangloriando, enquanto tinha alguém ao lado dele que passava necessidade, e ele buscando a glória dos homens, né? Buscando ser elogiado. Era assim que os fariseus viviam, né? Eles sentavam nas primeiras cadeiras, eles queriam ser reverenciados, né? Então, vimos aqui que Jesus apontava para esse grupo de pessoas, para os fariseus, né, que se achavam melhores que os outros, queriam receber honras, enfim, aquela parte que nós sabemos, né, e Jesus diz, compara ele aos sepulcros caiados, né, que nem um cemitério, né, vai lá num túmulo, por fora tudo bonitinho, um túmulo de cemitério, né, mas por dentro cheio de ossos podres, né. Então era isso que Jesus dizia, que eles eram de aparência, né, eles gostavam disso, né. Então, não, nós temos que ter o nosso coração transformado, o nosso coração tem que ser igual ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus, né. Então, no versículo 20 agora, havia também certo mendigo, né, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se as úlceras. Vimos aqui um grande contraste na vida desses dois homens, né? Uma riqueza medonha de grande, né? Todos os dias se regalava com festas e buscando glória para si, enquanto o outro, né, é um mendigo que, além de tudo, doente, né, coberto de chaga e desejava, olha o 21, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. Então, por que ele desejava comer as migalhas? Porque ele não ganhava, não era atendido nessa casa do rico, né? Senão não havia necessidade dele desejar comer essas migalhas, né? Então, esse rico, ele pecou aqui com o pecado da omissão, né? Ele foi omisso, ele não fez aquilo que ele deveria de ter feito, né? Ele tratou aquele irmão com indiferença, né? Então, nós não podemos tratar assim com os nossos irmãos, né? Então, Eclesiástico 9:10 diz, tudo que tiver as mãos para fazer, faça segundo as tuas forças, né? Se vem alguém ao nosso encontro, ou que a gente fique sabendo que precisa de algo, né, e você pode atender, você atenda, né, porque é mandamento do Senhor, né. Jesus diz, todas as vezes que fizesse a um desses pequeninos, fizeste a mim, né? Então, quando nós assim o fizemos, esse homem aqui é o que Mateus 25 diz, né, toda vez que deixasse de fazer um desses pequeninos, deixasse de fazer a mim. Então, ele deixou de fazer a Cristo, obedecer a Cristo, né, meus irmãos? Então, temos que cuidar para nós obedecer a palavra de Deus, né? Então, por isso que o salmista diz, ensina-me, Senhor, eu fazer a tua vontade. Será que eu tenho feito a vontade de Deus, né? Então, nós temos que analisar a nossa vida, né? Será que eu poderia fazer algo? Será que eu estou pecando em alguma parte? Eu posso consertar? Então, a hora de nós consertar é agora. É isso que nós vamos continuar falando também, né? Então, se
há tempo de nós consertar alguma coisa, é hoje, é agora, porque nós não sabemos o amanhã. Olha aqui o que acontece no versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos pelo seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O que nós podemos ver aqui? Que a morte, ela chega para todos, né? Rico, pobre, né? Mas o que importa é a condição que nós estamos quando nós morrermos, né? O que nós estamos com Deus, nós estamos com comunhão com Deus, nós temos feito aquilo que Deus nos ordenou, né? Então, a Bíblia diz que no céu há perpétua alegria, a grande alegria, né? Abra sua Bíblia no Salmo 16, versículo 11. Diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias permanentes, né? Está falando de como que é o céu, né? Então, a plenitude da alegria e a tua delícias, na tua destra delícias permanentes, né? Está falando de alegria permanente no céu. Voltamos lá para Lucas, né? Então, nós vimos aqui, como falou no versículo 22, né? A morte, ela vem para todos, né? Então, ela veio para o mendigo e foi levado pelos anjos. Tá vendo? O que foi levado pelos anjos? Foi a alma desse mendigo, né? Quem é que veio levar a alma dele? Os anjos levaram a alma para onde? Para o seio de Abraão. Aonde que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é o céu. Então, os anjos vieram, levaram a alma dele para o céu, para o seio de Abraão, né? E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, olha onde foi o rico, no versículo 23. No inferno, estando em tormentos. Tá vendo, meu irmão? Então, o contraste que nós vimos aqui, né? Do mendigo no céu, onde que é perpétua alegria, na presença de Deus, no seio de Abraão. E enquanto no inferno, estando em tormento, levantando os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Então, no inferno, o inferno, ele é real, meus irmãos. O inferno é real, o céu é real, né? A morte, ela é real, a morte, ela chega, não sabemos o horário, temos que estar preparados, né? Não sabemos. Então, todo dia temos que pensar e nos preocupar em estarmos alinhados com a vontade de Jesus. Será, Senhor Jesus, que eu estou fazendo a tua vontade? O Salmo 119, 9 diz, né? De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus, né? E o salmista depois no 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então temos que estar todo dia meditando na palavra de Deus, né? O céu é brincadeira, não. O céu, ele é real, o céu é real, o inferno é real, e temos que ficar vigiando, ficar preparado, como foi pregado na última pregação, né? Sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância, né? Vocês lembram de quinta-feira? Então, ficar atento, porque não sabemos o dia, né? Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Vocês lembram de quinta-feira? Assim, quando nós vemos esses sinais acontecendo, guerras, rumores de guerras, terremoto, pandemia, peste, fome, o amor de muitos se esfriará, aumentarão muitos falsos profetas, né? Aquela lista que nós vimos, né? Então, são momentos que antecedem a volta de Cristo, assim como a figueira que foi falado, né? Quando ela floresce, nós sabemos que está próximo o verão, né? Então, nós temos que ficar atentos, ficarmos preparados. E eu quero que você abra a Bíblia em Marcos 9, no 43,
você vai ver nove quarenta e três fala dos tropeços aqui. Vamos ler do 42, 9:42 em diante, diz assim, ó, e quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhes fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a sua mão te faz tropeçar, corta, melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. No 44, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Tá vendo, meus irmãos? Então, isso aqui é uma descrição do inferno. O que acontece? Onde não lhes morre o verme, nem se apaga o fogo. Então, foi isso a descrição que aquele rico, ele falou, né? Estando em tormento, né? Então, aí nós podemos ver que é muito sério. E lá não é por alguns minutos, alguns instantes, lá é para a eternidade, né? Essa nossa vida aqui é passageira, nós vamos passar aqui alguns anos, mas no céu não, depois que nós morrermos, é céu, a eternidade no céu ou a eternidade no inferno, né? Então, não tem o que fazer, por isso que é tempo de nós nos reconciliar com Jesus agora, né? Essa semana a gente viu aí, mais um irmão nosso, né, partiu para estar com o Senhor, nosso irmão Salbego, né, um homem de 77 anos, né, chegou a hora dele, né, e chega a hora, não tem como a pessoa dizer, eu não quero ir, né, chega a hora, a morte, ela vem, ela não avisa o horário que vem, né, nós temos que estar preparado, né, meus irmãos, então, agora o versículo 24, ele diz assim, ó, então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então pode ver que esse rico, ele conhecia Abraão, ele chamou Pai Abraão. Né? Então não basta somente nós conhecer a Deus. Né? Quantas pessoas, às vezes você vai evangelizar, você vai falar de Jesus, né? Tu conhece a Deus, eu conheço. Tu crê em Deus, eu creio, mas não obedece. Né? Então o problema, esse homem, ele conhecia a Deus. Por que está vendo aqui no 24? Clamando, disse. Como é que ele clamou aqui? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E olha o que ele clama. Ele clama por misericórdia. E manda a Lázaro que molhe água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então ele estava onde? Estava no inferno. E qual a situação dele? Atormentado nessas chamas. Então é muito grave, meus irmãos. Então nós temos que crer e obedecer. Jesus diz em João 8:31, falou Jesus, judeus que haviam crido nele, se vós, falou Jesus, judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus pegou um grupo de pessoas que creram, falou só com aqueles, diz, agora vocês precisam permanecer na minha palavra. O que é permanecer? É guardar a palavra. Aí se eu guardar, eu sou verdadeiramente discípulo de Jesus. Aí eu, como discípulo de Jesus, eu vou frutificar, como foi cantado aqui, ó, né? Nós éramos o jambuzeiro brabo, fomos enxertados na oliveira verdadeira e mediante a fé agora demos fruto, né? Então, está falando que nós temos que agora praticar a palavra de Deus, né? O Mateus 7:24, ele fala dos dois fundamentos, né? Aquele que pratica a minha palavra é comparado ao prudente construtor, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa e ela permaneceu intacta, né? Então, aquele que pratica a palavra de Deus é comparado a esse prudente construtor, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra essa casa, né? Está dizendo que o dia mal bateu na porta dele, mas ele permaneceu intacto. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é comparado ao construtor insensato,
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Então, João 14, 23, Jesus diz, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos a ele, faremos nele morada. Então, é o que quer agradar a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Nós é assim. Se eu contratar qualquer um de vocês para fazer um serviço, e se você guardar ali as diretrizes, o que eu quero, faça assim, eu vou me agradar do serviço, Se você me contratar para mim lá na casa de vocês fazer um serviço, E você, Telmo, eu quero que faça isso, e eu não fizer, eu não guardar os mandamentos, não guardar aquilo que você me falou, você vai se agradar disso? Você não vai se agradar, mas eu mandei fazer assim o serviço e você fez diferente, Você desobedeceu, então você não vai se agradar. Deus é assim, Então, aquele que ama é aquele que guarda a palavra de Deus, Então, temos que pedir que Deus derrame do seu amor no nosso coração para nós amar o nosso Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a nossa força, amar o nosso próximo como a nós mesmos, Então, vamos continuar aqui. Então, quando ele fala, que no versículo 24, que ele estava em tormento, no 25, disse, porém, a Abraão, quando ele pede para molhar a língua dele, Abraão responde para ele no 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Então, na presença de Deus há consolo, há perpétua alegria na presença do Senhor, mas fora da presença do Senhor, no inferno, a Bíblia descreve como tormento, Então, por isso, meus irmãos, é muito sério, é sério demais, As pessoas, como viviam, na época do dilúvio, comiam, casavam, os dias de hoje, Então, muitos não querem saber, Muitos precisa entregar a vida para Jesus, precisa se arrepender, precisa renunciar, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas as pessoas não querem, E depois a gente vê aqui o resultado, O final é trágico. Vamos continuar aqui. No 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, sorte que os que querem passar de daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então, há uma separação, quem está no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode ir para o céu, é isso que Abraão responde, Não tem como, não tem o que fazer, depois da morte não tem o que fazer, não adianta missa de sétimo dia, não adianta oração pelos mortos, Hebreus 9, 27 diz assim, está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Então, não tem. O que aguarda? O juízo, não tem o que fazer mais. Hora de se arrepender, hora de se consertar, hora de pedir perdão, é agora, é hoje, Não podemos deixar para amanhã. É isso que Lucas está falando, Então, vimos aqui que no inferno Deus não ouve a oração, Vimos aqui nessa passagem que a oração dele não foi atendida, Então, não tem o que fazer, meus irmãos, É muito sério. Por isso que temos que nos apegar cada dia mais, com mais seriedade, à obra de Deus, com mais amor, porque é muito grave. No versículo 27 diz assim, então replicou, olha como é que o rico responde depois que Abraão diz que não tinha como fazer nada. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu,
Se não ouviram Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Depois, lá, que estava no inferno, ele queria até interceder por os irmãos dele ali. Não pode fazer mais nada, né? Então, Abraão responde, lá tem Moisés, tem os profetas que pregam, tem que crer nos profetas, tem que crer na palavra de Deus, né? Então, é o que nós vimos, meus irmãos, não tem para onde nós pular, nós temos que estar em santidade, estar em comunhão com Deus, aqui entesourar tesouros para o céu. Filipenses fala no 3,17, né, dos inimigos da cruz de Cristo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, né? Então não podemos nos preocupar, isso aqui é passageiro, uma hora vai passar, né? Temos que entesourar para o céu, né? Então não podemos perder tempo, temos que estar em comunhão, não desprezar a palavra. Vocês viram que eles desprezaram, ou esses fariseus desprezavam a palavra ali no 14, Lucas 16, 14, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam, né? Eles ouviram a palavra, né? Então eles não eram inocentes, né? Mas eles ridicularizavam, eles zombaram de Jesus, né? Zombaram da palavra de Deus. E quantos hoje zombam da palavra? Quantos zombam hoje da igreja? Falam mal da igreja, né? Falar mal da igreja é a mesma coisa que falar mal de Cristo, é da noiva. Aquela vez, vocês lembram, em Atos, quando Paulo, Jesus aparece a Paulo e Jesus diz que Paulo estava perseguindo a Cristo, né? Paulo perseguia a igreja, mas no momento que perseguia a igreja, perseguia a Cristo, né? Então, somos filhos de Deus. E no momento que alguém persegue a igreja, ele persegue o próprio Deus, né? Por isso que o Mateus 25 diz, né? Todas as vezes que fizesse um desses pequeninos, fizeste a mim. Todas as vezes que deixasse de fazer os pequeninos, deixasse de fazer a mim. Então, por isso que Jesus fala dos dois mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, todo coração, toda alma, todo entendimento, todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se resume nisso os mandamentos de Jesus, né, meus irmãos? Então, não podemos negligenciar essa tão grande salvação que o Senhor Jesus nos deu, né? Nós era esse jambuzeiro brabo, né? Nós éramos gentios, nós não éramos judeus, né? E fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? Pela fé. E Jesus nos deu a fé também para nós crer, né? Então, o que nós podemos concluir dessa mensagem aqui, né? O rico, ele teve uma oportunidade, né? De se arrepender, de ajudar o próximo, de guardar o mandamento, mas ele deixou passar aquela oportunidade, né? Então, aqui, ao longo aqui dessas passagens aqui ao redor de Lucas aqui, fala, né, de várias passagens que Jesus chora, né? Se nós olhar aqui em Lucas 19, 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, né? Pois sobre ti dias virão dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, né? Então, está dizendo que eles desprezaram a visitação de Jesus, né? Então, é naquela passagem que fala que Jesus entra em Jerusalém e as pessoas, no versículo 37, diz, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de si passou a jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então, essas pessoas tinham visto um milagre na vida de outras pessoas e glorificavam a Deus por causa disso.
e dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus, olha os fariseus aqui, ó, lhe disse, no meio da multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Ele lhe respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras calarão. Então, o problema de Jesus aqui era com os fariseus, né? Eles, como fala aqui no Lucas 16, 14, né? Eles ouviam isso, ridicularizavam. Eles zombavam de Jesus, ridicularizavam. Eles não queriam crer em Jesus, né? Então, esse não é o problema hoje, né? Também acontece hoje e cada vez com mais intensidade, né? Um mundo mais egoísta, um mundo sem amor, as pessoas não... O que é amor? Amor é você sofrer por outro, né? Então, Jesus nos amou que é a ponto de dar a sua vida por nós, amor sacrificial, ele sacrificou a sua vida por nós. Então ele teve a oportunidade, ele desprezou, o rico desprezou a oportunidade de cuidar, de dar o alimento para aquele homem, de curar as feridas dele, né? A Bíblia diz que os cães, os cachorros, vinham lamber as úlceras, né? A profundidade vamos dizer assim, do desprezo na vida daquele homem, né? Então, vimos aqui o grande contraste, mas vimos no final também, Gálatas 6,7 diz que porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então temos que ter cuidado com o que nós estamos plantando, né? Então, relembrando mais uma vez, o céu e o inferno, eles são real, né? O tempo de se arrepender, o tempo de nós nos consertar com Jesus é hoje, porque não sabemos o dia, né? Após a morte, a vida, né? Então, nós podemos ver claramente na passagem aqui, né, que eles se conheceram, e tanto no céu como no inferno, né? Eles já entraram para a eternidade, é vida eterna ou morte, ou vida eterna com Cristo, né? Ou é uma eternidade no inferno, né? Em tormento, né? Então, muitos dizem que falsas religiões, né? Que o corpo é matéria e a hora que acabou o corpo, acaba tudo, não tem mais nada. Falsa religião, né? Falsos ensinos por aí, né? Morreu, acabou tudo. Não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que você vai morrer, aí vai começar a eternidade, né? Então, é muito sério, tem vida, tem acerto de conta, tem prestação de conta, depois sim, né? Então, outra coisa, né? Não há reencarnação, não tem como um que morreu vir aqui na Terra falar com aqueles que vivem, né? Que nem o rico diz, manda que Lázaro volte lá, não tem como ele vir de lá para cá reencarnar, não existe reencarnação, né? Então o que vai acontecer é só a ressurreição no dia que Jesus voltar, né? Então não existe purgatório, a pessoa quando morre, ela não fica num lugar aguardando a volta de Jesus, ele não fica nesse purgatório que muitos acreditam que tem, não. Você morreu, o que Jesus disse para o ladrão na cruz? Hoje mesmo estará aonde? Comigo. Jesus diz comigo, aonde? No paraíso, no céu, exatamente. Né? Então, morreu salvo direto. Quem é que vem buscar? Os anjos vieram buscar Lázaro, né? E aquele que morreu sem Cristo, ele foi direto também para o inferno, né? Então, não tem sono da alma, como uns dizem, não, ele está dormindo, não. Vida eterna com Cristo, na perpétua alegria, ou uma vida de tormento no inferno. É muito sério, meus irmãos, né? Então, é tempo de nós nos arrepender, de nós nos converter, de nós nos agarrar em Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero andar no caminho. Senhor, não deixa eu me desviar para a direita, não deixa eu me desviar para a esquerda. Senhor, eu quero estar preparado. Eu não sei, Senhor, quando chegará a tua vinda. Eu não sei quando chegará o dia da minha morte, mas eu quero estar preparado. Então, a palavra não é para nós ter medo, meus irmãos, não é uma palavra para ninguém ter medo da morte, entendeu? Porque nós vimos aqui que a morte não tem poder sobre a nossa vida, né? Jesus fala lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Isso aqui é uma palavra de encorajamento para a igreja, né? É uma palavra... vale a pena servir a Jesus, vale a pena
a renunciar de viver a minha vida, de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Cristo. O dia que eu morrer, a morte não tem poder sobre mim. Na mesma hora, os anjos vêm me buscar para mim estar juntamente com Cristo, né? Então, é maravilhoso, meus irmãos, né? Em compensação, é trágico para aqueles que não querem aceitar Jesus. É muito sério. E não há o que faça mais depois, né? Então, o momento de fazermos é agora que estamos vivos, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por a sua gloriosa palavra e que o Senhor nos fortaleça pela sua palavra. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muito obrigado, meu Deus, maravilhoso, por a tua gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, por o que o Senhor tem preparado para a igreja, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, oh meu Deus amado. Nós te damos graça por esses que aqui estão, oh meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus.